Imagina que você tá andando tranquila pela sua cidade. Então, um homem simpático aparece, começa a puxar conversa. Ele elogia o seu sorriso, fala que você tem um perfil de modelo e te oferece uma oportunidade. Tudo parece muito normal. Agora me responde uma coisa: em que momento você perceberia que essa conversa é o começo de um assassinato? Porque era exatamente assim que ele agia. Sem máscara, sem arma na mão e sem cara de vilão. Somente um simples sorriso. E o que ele fazia depois que ele convencia as mulheres é uma coisa que arrepia até hoje quem já conhece essa história. E tem 3 detalhes que ninguém comenta. Um que envolve uma sobrevivente, outro que envolve um ritual bizarro e o último que envolve a real chance dele sair da prisão. Eu só vou fechar isso no final, então fica comigo, porque essa história parece um filme, mas é muito pior. Ela é real. Se hoje São Paulo já é uma enorme metrópole do nosso país, em 1997 e 1998 ela também era gigante. Vocês sabem que é uma vida acelerada, cheia de sonhos e desigualdade. E muitas pessoas iam para São Paulo tentando também uma oportunidade de melhorar de vida. O Brasil estava saindo de uma década difícil. Muita gente buscava ascensão social. E ser modelo naquela época era quase um trabalho para mudar de vida. A televisão ainda era a grande vitrine e revistas de moda eram referência. Agências surgiam o tempo todo e nesse ambiente surgiu Francisco de Assis Pereira. Ele nasceu em 1967, teve uma infância marcada por relatos de abuso e conflitos familiares. Ele trabalhava como motoboy, então ele sabia muito bem, ele era muito comunicativo, ele sabia se expressar muito bem, ele conversava muito bem, ele sabia ouvir muito bem as pessoas e, principalmente, ele sabia observar. E isso é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Predadores têm o costume de estudar os ambientes. Então, ele circulava por áreas muito específicas. No Shopping Morumbi, em estações próximas, ali pela região sul da cidade. Então, ele identificava mulheres sozinhas e escolhia uma. Mas isso não era aleatório. E agora a gente vai começar a falar sobre o início dos desaparecimentos. E você vai perceber como tudo foi acontecendo de forma assustadoramente silenciosa. Em 1997 começam registros isolados de mulheres desaparecidas. Mas é em janeiro de 1998 que os casos começam a ganhar frequência. As vítimas tinham ali em média entre 17 e 30 anos, e algumas trabalhavam, outras estudavam, algumas tinham um sonho de ser modelo. E eu faço questão de falar isso porque às vezes a gente escuta sobre as vítimas e parece que são apenas números, sabe? Mas elas eram pessoas, elas tinham família, elas tinham rotina, elas tinham planos para o final de semana, sonhos e metas para as vidas delas. Os crimes ocorreram principalmente entre janeiro e agosto de 1998. Ele abordava as vítimas com a mesma estratégia. Dizia que era fotógrafo, falava sobre um teste, prometia ali um retorno rápido e, criava um senso de urgência. Isso tudo é uma clássica técnica de manipulação. Quando a vítima era convencida e aceitava, ele levava elas até o Parque do Estado. Era um lugar grande com muitas áreas de mata fechada. E ali aconteciam os ataques. Ele praticava violência física, abuso e atos sádicos. E depois de matar a vítima, geralmente por estrangulamento, ele ainda praticava necrofilia com algumas delas. E aqui eu preciso parar para reforçar algo muito importante. Ele não agia num impulso, ele planejava. Ele estudava o local, ele sabia os horários de menos circulação, e isso mostra muita frieza. Mas tem um detalhe mais perturbador ainda que começou a aparecer nas investigações. Até aqui parece só a história de um predador oportunista. Mas não, ele fazia algo depois. Algo que muda completamente o nível dessa história. E eu já vou te contar tudo, mas antes eu preciso falar de uma sobrevivente. Porque sem ela, provavelmente essa história teria continuado ainda por muito mais tempo. E essa é a parte mais importante da história, porque até aquele momento eram apenas desaparecimentos. Eram alguns corpos encontrados na mata. Era o medo crescendo, mas sem um rosto. Não tinha um suspeito, não tinha uma direção clara para a polícia, para as autoridades poderem seguir ou perseguir, tentar ir atrás ou encontrar quem é que estava fazendo aquilo. Até que em julho de 1998, uma jovem aceita a proposta dele. Mesma conversa de sempre, mesmo papo de fotógrafo, o mesmo convite para o Parque do Estado. Só que dessa vez uma coisa mudou. A vítima sobreviveu. E isso mudou absolutamente tudo. Ela então descreve cada detalhe.
o jeito de falar, a postura confiante, o sorriso calculado, o formato do rosto, a promessa do ensaio fotográfico. Com base nisso, a polícia monta um retrato falado. E aqui entra uma estratégia que foi decisiva. A polícia decide, então, divulgar o retrato falado na televisão. E eu já falei aqui em outros casos, em 1998, nos anos 90 em geral, a televisão era tudo que a gente tinha. A internet não era polarizada que nem é hoje, então a nossa forma de ficar dentro das notícias, das manchetes do que estava acontecendo no país e no mundo, era atrás da televisão. E todo mundo estava em casa assistindo televisão o tempo todo. Então, quando o rosto dele aparece nos jornais, na TV, o Brasil inteiro começa a procurar por esse homem. E, obviamente, que ele percebe, ele começa a entender ali que ele está sendo caçado. Então, ele foge para o Rio Grande do Sul. Desgraçado, não tinha outro lugar para vir a não ser o meu estado, né? Não é bem-vindo aqui não, assassino. Mas mesmo assim, ele por aqui viu que o cerco estava se fechando para ele. Então, no dia 4 de agosto de 1998, Francisco de Assis Pereira é preso na cidade de Itaqui. A prisão, obviamente, vira uma manchete nacional. E agora vem a cena que parece um roteiro de série mal feita. A sobrevivente vai até ele, fica frente a frente e beija a testa dele. E diz que o perdoa. Eu sempre fico pensando nessa cena, e não é uma coisa simples. Eu sei que a gente se revolta, eu me revolto um pouco, eu me revoltei um pouco também quando eu soube disso. Mas as coisas, elas não são preto no branco. E traumas podem confundir as nossas emoções. Tanto que existe aí relatos de síndrome do Estocolmo, que são pessoas que acabam se apaixonando pelo seu algoz quando acontece algum caso de sequestro e afins. Manipuladores conseguem criar vínculos distorcidos com as vítimas. Especialistas falam sobre respostas psicológicas complexas em situações extremas, mas isso mostra o nível de impacto mental que o Francisco causava. Só que a prisão foi apenas o começo, porque quando ele começa a falar, a história é muito mais pesada do que todo mundo imaginava. Vocês acham que ele negou tudo? Ele até tentou um pouco, mas muito rápido ele já começou a confessar. E o que apareceu nos relatórios é um padrão muito mais sombrio. Ele chega a confessar 11 assassinatos. A polícia consegue comprovar ali pelo menos 7. E também tem uma outra coisa que chama muita atenção nesse caso, tá? O Francisco, ele se relacionava sexualmente com homens e mulheres. Mas olha o padrão, as vítimas dele eram sempre mulheres, né? O que aparece aqui é que ele escolhia as pessoas que eram mais vulneráveis e fáceis de manipular. E quando existe um padrão repetitivo assim, isso deixa de ser acaso e acaba virando um comportamento. E é isso que mais me assusta. Se meter a besta com as mulheres, ele se metia, né? Agora tacar homem, ele não queria. Os crimes, como eu já disse, aconteceram entre janeiro e agosto de 1998. Os corpos foram encontrados no Parque do Estado. E durante as investigações, surge um detalhe ainda mais perturbador. Ele retornava ao local depois do crime. Isso é uma coisa que os especialistas chamam de comportamento de revivência. Ele queria reviver o ato. Reviver o controle, reviver o poder. E isso foi ele mesmo que relatou, tá? Mas também não para por aí. Ele guardava recortes de jornal, acompanhava as notícias sobre si mesmo, se via na televisão, revia mentalmente cada ato, e isso mostra necessidade de controle e de reconhecimento. Enquanto isso, São Paulo estava em pânico. Mulheres, obviamente, começaram a deixar de aceitar certos convites. As famílias começaram a impor restrições, né, em mulheres da família e tudo mais. E a cidade inteira discutia o caso. Era jornal todos os dias, era uma sensação de insegurança coletiva. Parecia que o mal tinha se infiltrado no cotidiano de todo mundo. Mas a história ainda não terminou aqui. Porque depois da prisão vem o julgamento. E depois do julgamento vem algo que muita gente não sabe. A data. Você lembra que no começo do vídeo eu falei que existe uma data real para ele sair? Eu vou chegar nela. Mas antes eu preciso explicar o julgamento e a condenação. Porque é aqui que começam debates que dividem muitas opiniões. Francisco de Assis Pereira foi julgado no fim dos anos 90. Somando todas as penas, ele foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Mas aqui entra uma parte importante da legislação brasileira. Na época da condenação dele, o limite máximo de cumprimento de pena no Brasil era de 30 anos. Ou seja, mesmo sendo condenado a mais de 200 anos, ninguém pode cumprir mais de 30. E claro, depois isso mudou para 40 anos. Só que essa mudança ela não retroage para casos antigos. Ele foi preso em 4 de agosto de 1998. Isso coloca a previsão de saída para 2028. Sim, 2028. Essa é a data estimada, considerando o limite vigente na época. E toda vez que esse assunto volta à mídia, volta a ficar em pauta, o debate explode. Será que ele mudou?
Será que ele representa risco? A psicopatia tem cura? O sistema, sei lá, deveria rever isso? Especialistas que o avaliaram apontaram sim que ele tem fortes traços de psicopatia, ausência de empatia, muita capacidade de manipulação. E a grave questão é que psicopatia não se trata com remédios simples. É um padrão de personalidade. E isso, obviamente, deixa a sociedade em alerta, porque entender o perfil psicológico dele é fundamental para a gente entender o perigo que ele representa. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Eu sempre falo aqui no canal que o que mais me assusta não é o grito, é o silêncio que vem antes dele. Francisco de Assis Pereira, ele não parecia descontrolado. Ele não parecia uma pessoa fora da realidade. Ele trabalhava, ele conversava normalmente, ele sabia se comportar. E isso é um dos traços mais perigosos da psicopatia. Psicopata não é aquele personagem surtado, gritando no meio da rua, dançando igual o Coringa no filme de 2019. Na maioria das vezes é uma pessoa totalmente funcional como eu e você. Alguém que entende as regras sociais, mas não se importa com elas e não sente culpa. Quando ele abordava as vítimas, ele não estava só conversando, ele estava testando, observando as reações, medindo a vulnerabilidade delas. Ele oferecia a possibilidade da realização de um sonho, criava uma conexão rápida com as vítimas e depois isolava elas levando para o meio do parque. Isso é um padrão predatório. Ele não agia assim por um impulso sexual descontrolado. Ele agia por poder, controle e domínio. E o fato dele voltar à cena do crime também é um detalhe muito importante, porque mostra que ele queria reviver aquela sensação. Isso não é só violência, gente, isso é um ritual psicológico. Lembra que eu falei do ritual lá no começo? Não era só voltar ao local, era guardar os recortes, era reviver mentalmente cada detalhe daquele ato monstruoso que ele cometeu. Ele precisava sentir que ele estava acima de todos, que enganou todo mundo, sabe? E isso é algo que aparece em vários casos de ser assassinos em séries pelo mundo. Não é sobre a vítima apenas, é sobre o ego, é sobre o controle, sobre se sentir superior. Porque quando a gente percebe isso, a gente entende que o perigo não está na aparência, está no comportamento. Mas ainda tem uma camada que a gente precisa discutir: o impacto social. Você acha que depois da prisão dele tudo voltou ao normal? Não voltou. Hoje a gente fala muito sobre não aceitar convites de estranho, não pegar carona com pessoas desconhecidas, sobre verificar a identidade, sobre compartilhar a localização com outras pessoas, né? Mas naquela época isso não era rotina ainda. O caso do Maníaco do Parque virou referência, virou exemplo em palestras, virou material de estudo em criminologia. E também, é claro, abriu debates sobre o sistema penal. A condenação foi enorme, como eu disse, mais de 200 anos. Mas a realidade da lei brasileira impõe limites. E é aqui que o assunto fica extremamente sensível. Porque 2028 tá chegando, gente. 2028 tá logo ali. Ontem era 2020, a gente estava no meio de uma pandemia global. Hoje já é 2026, já faz 6 anos disso. 2028 é um piscar de olhos. E eu sei que muita gente sente medo só de pensar nisso. E uma grande parte da sociedade, e eu me incluo nela, acredita que alguém com esse perfil representa um risco permanente. Outra parte, é claro, defende que o sistema precisa seguir a lei, independente do crime. E especialistas discutem algo importante. A psicopatia não é considerada uma doença que tira completamente a noção de realidade. Psicopatas entendem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem que é errado, só que eles não sentem culpa da mesma forma que as outras pessoas. E isso levanta uma grande pergunta: uma pessoa com esse perfil pode mudar? Agora eu quero falar direto com você. Como eu disse antes, o perigo ele não grita. Às vezes ele elogia, às vezes ele oferece uma oportunidade, às vezes ele até parece educado demais. Aprender a confiar no nosso próprio desconforto é essencial. Se ligou uma luzinha vermelha, sai correndo. Se algo parece bom demais, presta muita atenção. Isso vale até para golpes financeiros, vale para relacionamentos abusivos, vale para qualquer situação. O caso do Maníaco do Parque não é só sobre o crime, e entender isso protege você. Anos depois dos crimes, o caso voltou a ganhar força quando o jornalista investigativo Ulisses Campbell lançou em 2024 o livro Francisco de Assis Pereira, Maníaco do Parque. Resultado de uma apuração detalhada com documentos, entrevistas e análise do perfil psicológico do criminoso. A obra dele reacendeu o debate sobre todo esse caso. Também em 2024 foi lançado um livro com a história do Maníaco do Parque. Mas eu confesso para vocês que apesar do ator principal estar incrível, tá atuando muito bem, o filme ele é bem diferente, ele é muito mais lúdico, ele tem uma personagem que ela começa a ir atrás para tentar ajudar as mulheres, e é muito legal esse arco, mas é uma coisa que não aconteceu na realidade, foi uma coisa que o
filme e colocou ali mais pra deixar mais vendável, mais, sabe, interessante, mais vendável mesmo, né? Para as pessoas se interessarem mais, tinha que ter uma personagem forte, uma protagonista feminina que fosse atrás dele, que fizesse justiça, então ficou muito diferente o filme com a história real. Mas é um excelente filme, é um bom entretenimento para quem se interessar em assistir. Se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Cuidem-se e protejam-se para você não ser a próxima vítima.